Fala rapaziada do meu canal, todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou ensinar pra vocês a como ter um bom vocabulário, tá? Na comunicação aí, mas vou, claro, contextualizar pra vocês e passar algumas ideias de como ter um bom vocabulário para se falar em várias apresentações, para se falar com outras pessoas. Então vou estar passando aqui pra vocês como que eu fiz para ter um bom vocabulário e como você pode ter um bom vocabulário também nessa aulinha de comunicação. Antes, só deixa o like, que é muito importante para o alcance do YouTube. Recomendar esse vídeo aqui para mais pessoas. Compartilha se você achar que você tem algum amigo, alguma pessoa que precisa melhorar a comunicação, o vocabulário da comunicação o mais rápido possível. Manda para ela. E é isso. Bora começar, rapaziada. E comenta o que você achou desse vídeo também, que é importante, beleza? Bom, vamos lá. Hoje a gente vê na nossa sociedade muitas multimídias. Isso é importante de certa forma? Sim, a gente tem vários veículos de comunicação que o nosso vô, por exemplo, não tinha esse acesso, ele tinha no máximo acesso de um rádio. E hoje a gente tem muito acesso graças ao celular e à inteligência artificial, graças à internet e um pouco de tudo. A gente tem muito acesso a multimídia e a gente não tem um vocabulário rico. E por que isso acontece? Bom, acontece porque às vezes a gente não exerce o que a gente tem que exercer para ter um bom vocabulário, tá? É muito comum as pessoas passarem sua vida toda, praticamente a sua vida inteira, na sua bolha social. É muito comum isso acontecer. A pessoa nascer, eu vou dar um exemplo, a pessoa nasce Maranhão, a pessoa nasce no Maranhão e essa pessoa ela fica no Maranhão até a sua morte. Então ela fica naquela cidadezinha pequena, naquele grupo social onde ela conviveu, aonde está a escola ali do lado, aonde está o ensino médio ali do outro lado, quem sabe uma faculdade pegando um ônibus, mas ela nunca saiu daquela região. Então ela exerce um tipo de vocabulário, que é o vocabulário da região aonde ela nasceu e conviveu. Esse vocabulário ele é moldado conforme com seus amigos e as pessoas que você conversa, tá? Mas desde quando você nasce, o vocabulário ele é moldado, tá? Não necessariamente você precisa viajar para vários lugares para ter um vocabulário rico. Não precisa disso. Mas eu diria que é preciso ter um vocabulário, pelo menos, que ele é moldável entre uma coisa e outra. Vou dar um exemplo para vocês. Se a gente está aqui, eu tô falando esse vídeo com vocês, eu tô fazendo esse vídeo com vocês, eu uso um tipo de vocabulário. Esse tipo de vocabulário que eu uso é o mais acessível, para todos conseguirem me entender. Eu não uso termos técnicos, porque nem todo mundo tem acesso financeiro e social para entender termos técnicos. E eu uso termos normais, termos que você já viu por aí, palavras que você conhece, e isso é importante. Mas, por exemplo, se você for fazer uma apresentação para algum professor que ele pede um vocabulário mais rico, tem como sim ter vocabulários mais ricos sem sair de sua região. É um pouco mais complicado? Claro, é muito mais complicado, porque você vai conviver com as mesmas pessoas, tentando exercer um vocabulário diferente do que essas pessoas elas falam. Então, claro, vai haver um deslocamento, né? E é importante saber disso. Mas aqui eu vou passar para vocês algumas das coisas que você pode fazer para adquirir um vocabulário rico, um vocabulário com várias palavras, um vocabulário cheio de entonação, algo que você pode citar várias palavras para várias coisas, entendeu? E vou ensinar vocês também a como moldar esse vocabulário de acordo com a sociedade, de acordo com onde você está vivendo. Então, bora lá. Olha, uma das coisas muito importantes que a gente vê é a leitura, tá? Eu vou ter que bater na tecla da leitura. Hoje a gente, como eu tava falando, tem muita multimídia, tem muito jornal, tem muita coisa digital, mas a leitura, ela é fundamental na tua comunicação, tá? Pode parecer brincadeira, pode parecer sacanagem, como que a leitura pode influenciar? Eu diria que a leitura, ela é o ponto-chave da sua comunicação, independente de que leitura que você faça, seja uma leitura mais acadêmica, algo mais formal, seja uma leitura muito mais de entretenimento, mas querendo ou não, todo tipo de leitura, ela vai agregar a sua comunicação, seja mais ou seja menos. Como assim? Vou estar explicando agora. Quando você for ler, existem duas formas de ler, tá? Eu costumo aplicar muito a primeira, que é pegar o livro, ficar num lugar confortável. Eu consigo ler com música, então eu boto alguma música confortável e leio, simplesmente leio, certo? Eu consigo digerir muita coisa da minha leitura assim, mas há a segunda opção. É quando você faz a leitura mais focada para melhorar seu vocabulário, tá? O que você tem que fazer? Você tem que sentar,
numa mesa, porque sua coluna tem que ficar ereta, você tem que ficar confortável, mas confortável não no sentido de largar, você tem que ficar confortável no sentido de estudo mesmo. Você tem que pegar um dicionário, o livro que você está lendo, um caderno e uma caneta. Por quê? Porque você vai ler o livro, abrir o livro, você vai fazer a leitura do livro, e toda vez que você se deparar com uma palavra que você não tem certeza do que significa, ou não sabe o que que ela é, você vai olhar no dicionário o que significa essa palavra e escrever umas 3, 4 frases com essa palavra que você acabou de descobrir. Por quê? Por que fazer isso, cara? Porque isso é importante para sua cabeça começar a entender certas palavras novas. E você escrevendo frases e adaptando essa palavra para frases, então essa palavra ela vai ganhar um espaço no seu cérebro e você vai conseguir usar ela. Então isso é muito importante para melhorar sua comunicação e melhorar seu vocabulário no geral, tá? Outra coisa importante também, por mais que essa técnica da leitura que eu fazia para vocês é uma das melhores, é a que mais funciona, a gente tem também a técnica de, quando a gente está conversando com outras pessoas, a gente costuma focar para entender o que aquela pessoa está falando, né? Qual é a mensagem que ela está falando, o que ela quer dizer com o que ela está falando. Então a gente acaba focando muito na mensagem, tá? Essa técnica ela focar na mensagem, mas nas palavras que as pessoas usam para chegar na mensagem. Isso é importante. Por exemplo, quando a gente está assistindo uma aula de qualquer professor que seja, a gente tenta focar no que aquele cara ou aquela professora está tentando passar para a gente. Que informação que ela está tentando passar para a gente, tá? E a gente esquece de como que ela usa isso na comunicação. Porque sim, ela vai transmitir uma comunicação diferente, seja mais formal ou não, mas ela vai transmitir uma sequência de palavras que vai fazer você chegar na sua mensagem. Essa sequência de palavras é o que você tem que entender. Porque às vezes aquela professora, ou aquele professor, ou aquele autodidata, ele vai falar palavras, ou ele vai fazer encaixes de palavras que você não conhece. E é aí que você consegue descobrir palavras novas ou posições de onde essas palavras possam se encaixar numa melhor decisão. Então isso é importante, fiquem ligados, tá? E a última dica que eu dou para vocês de como melhorar o vocabulário é vendo filmes e séries, tá? Mas calma. Vemos filmes e séries não no sentido de lazer, porque muitas pessoas veem filmes e séries no sentido de lazer, até eu mesmo faço isso, por mais que eu não seja um cara muito crítico, um cara que vai assistir série ou filme em todo momento. Eu sou um cara muito chato pra filme, só falando de mim agora. Dificilmente eu assisto filme, pra ser sincero, tá? Continuando. A gente vai ter o seguinte, assistir séries e filmes de forma técnica. Como assim de forma técnica? Isso não é coisa nova, isso é bem normal. Muitos oradores, comunicadores, essas pessoas que falam, elas costumam prestar atenção em como que outras pessoas falam. Como eu tinha comentado na dica 2. Mas essa dica 3, ela consiste no seguinte, prestar atenção em séries e filmes, principalmente as brasileiras, tá? Por que brasileiras? Porque vai pegar a nossa linguagem. E geralmente filmes que se retratam de coisas do passado, como a ditadura militar, como favela, que é geralmente o que o Brasil tem mais a oferecer de filme. Eu tenho até um vídeo falando sobre isso, mas isso é caso para vocês assistirem outro vídeo. Você pegar filmes brasileiros ou séries brasileiras é importante porque vai ter o nosso vocabulário. Você não vai pegar um filme gringo, tá? Você não vai pegar algo de fora do Brasil. É importante pegar algo do Brasil para a gente poder internalizar o nosso vocabulário, tá? Porque aqui a gente está exercendo uma expansão de vocabulário brasileiro, tá? Expansão de vocabulário gringo, bom, é importante, mas se você está buscando uma comunicação técnica de apresentação, dificilmente você vai usar algum vocabulário inglês, algum vocabulário assim, a menos que você faça alguma coisa em inglês, um curso de inglês ou alguma coisa assim. Aí com certeza você vai exercer muito mais o inglês do que o português. Mas se você for fazer qualquer tipo de apresentação que não envolva outras línguas estrangeiras, então assistir filmes e séries brasileiras e ir anotando palavras, chaves, determinados temas, assuntos, onde se encaixam palavras novas e assuntos novos, é importante, tá? Porque isso vai te expandir. Mas se fosse para me indicar um apenas, eu indicaria do livro, dicionário, um caderno e uma caneta, porque eu acho que esse é o que mais ajuda a galera, né? E acho que esse também é o mais autodidata. As outras coisas é mais difícil de manter constância, por mais que não ajude. Ajuda sim, ajuda bastante. E aumenta o vocabulário. Agora eu vou explicar para vocês o seguinte. Existem alguns tipos de comunicação e de vocabulário também.
A gente vai ter o vocabulário baixo, é como se fosse o vocabulário que você conversa com seu amigo, com gírias e tudo mais, porque o importante é simplesmente passar a mensagem, você passa e ele passa a mensagem, você passa e ele passa a mensagem, isso é uma conversa, isso é uma comunicação básica. A gente vai ter a comunicação média, que é a comunicação onde você vai usar termos técnicos e misturar com termos mais de regiões, como gírias e termos técnicos. Acontece muito de pessoas misturarem os dois, não tem problema misturar os dois, portanto que a sua mensagem seja passada, mas você tem que saber usar isso da melhor forma no seu grupo social. Então, se você está apresentando algo em um palco gigantesco, eu acho que esse não é o termo mais saudável para se usar. Agora, se você está apresentando dentro de uma sala de uma faculdade, por exemplo, é perfeito, porque geralmente na sala de faculdade você não vai ter muitas pessoas intelectuais. Você vai ter pessoas normais, pessoas comuns. Então você misturar os dois termos para agradar quanto o professor, com termos técnicos, quanto a linguagem mais normal, menos formal. É uma forma de misturar os dois para conseguir agradar os dois públicos. Isso é importante. E a gente vai ter também o termo só técnico, que é o termo que eles usam para cirurgião, juízes, políticos. Por isso que algumas pessoas veem políticos falando e falam, eu não entendi nada do que ele falou, porque ele só usou termos técnicos. E não é todo mundo que vai entender termos técnicos. Demanda muito mais tempo, demanda muito mais desgaste, mas não é impossível de aprender, tá? E espero que você tenha gostado dessa aula aqui, a aula mais focada em vocabulário, de comunicação. Fiquem ligados, vai sair muita aula de comunicação que, querendo ou não, é uma das coisas que eu mais consigo entender e expressar para vocês. Por mais que aqui tenha muito vídeo de política, muito vídeo de filosofia, comunicação é como se fosse a minha praia, compreende? E é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Valeu e fui.